Imagina entrar em um site de apostas esportivas e encontrar centenas de partidas acontecendo ao mesmo tempo. Futebol 5 contra 5, tênis de mesa, cricket, vôlei, basquete. Nada disso parece estranho à primeira vista, mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Esses jogos acontecem em prédios sem torcida, sem câmeras profissionais, sem grandes atletas e, muitas vezes, sem ninguém realmente interessado em competir. Os jogadores não estão tentando conquistar títulos, eles estão ali para criar uma coisa muito mais valiosa: conteúdo infinito para alimentar uma indústria de apostas que movimenta bilhões de dólares. Essa é a história das chamadas fazendas de apostas esportivas. Uma rede de partidas artificiais criadas para manter apostadores conectados 24 horas por dia. E no centro dessa investigação está uma empresa que se tornou uma das maiores do mundo nesse mercado, a 1xBet. Mas como uma plataforma cercada por controvérsias conseguiu aparecer ao lado de alguns dos maiores clubes de futebol do planeta? A indústria de apostas online funciona como um iceberg, e a parte visível são as empresas licenciadas. Elas são conhecidas, são regulamentadas. Mas abaixo da superfície existe um mercado gigantesco, formado por plataformas que operam em zonas cinzentas da legislação. Nos Estados Unidos, bilhões de dólares circulam todos os anos nessas empresas ilegais. Nesse ambiente surgiu a 1xBet. Fundada em 2007 na Rússia, a empresa conseguiu alcançar usuários de praticamente qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet. No começo, seu negócio era simples: apostas esportivas tradicionais. Mas, rapidamente, a empresa expandiu sua oferta: cassinos online, jogos de carta, caça-níqueis e depois algo muito diferente: jogos esportivos que pareciam existir apenas para preencher uma tela de apostas. Em 2019, investigadores encontraram situações extremamente controversas envolvendo a plataforma, incluindo apostas em eventos considerados inadequados por reguladores. Após bloqueios em alguns países, a empresa passou a utilizar centenas de sites espelho para continuar acessível aos usuários. Mas o maior crescimento aconteceu em um momento inesperado: a pandemia. Em 2020, os principais campeonatos esportivos do planeta foram interrompidos. Não havia futebol, não havia grandes torneios, não havia partidas ao vivo. Para empresas de aposta, isso era um problema enorme. Mas algumas encontraram uma solução: criar mais jogos. Durante esse período, começaram a aparecer transmissões de partidas estranhas, times desconhecidos, locais improvisados, competições sem público, atletas que ninguém conhecia. Pareciam jogos reais, mas onde essas partidas aconteciam? Quem eram essas pessoas jogando? A organização Bellingcat, especializada em jornalismo investigativo, verificação de fatos e inteligência de fontes abertas, queria respostas dessas perguntas. Eles iniciaram um trabalho usando apenas dados públicos: imagens de satélite, redes sociais, bancos de dados, Google Maps, tudo aquilo que poderia encontrar na internet. Durante 24 horas, a equipe analisou centenas de transmissões da 1xBet, procurando por pequenos detalhes: uma placa, um banner, uma parede, uma janela, qualquer pista capaz de revelar o local. Em uma partida de futebol reduzido, uma imagem em russo levou os investigadores até uma escola de futebol. As portas combinavam, as janelas combinavam, até os elementos visuais das redes sociais batiam com o local da transmissão. A partida tinha sido encontrada. Era uma fazenda de apostas esportivas. Usando técnicas de geolocalização, a equipe conseguiu identificar 16 locais diferentes. A maioria estava no leste europeu: ginásios, clubes esportivos, quadras improvisadas, locais que pareciam comuns, mas que funcionavam como fábricas de conteúdo para apostas. Em alguns casos, encontrar o local era quase impossível. Então, os investigadores recorreram à ajuda de voluntários. Um detalhe em uma parede, uma cor de uma cobertura, a posição das sombras, a direção do sol, tudo poderia revelar onde uma partida havia acontecido. O que parecia uma simples transmissão esportiva se transformou em uma investigação global. Mas encontrar os locais era apenas uma parte da história. A pergunta mais importante era: quem eram esses jogadores? E a resposta era ainda mais estranha: muitos deles não pareciam atletas profissionais, pareciam trabalhadores cumprindo um turno. Um jogador de sub-soccer com os sapatos laranja, que aparecia repetidamente em transmissões, nunca comemorava seus gols. Por que ele não estava tentando vencer? Ele estava trabalhando.
Um jogador chamado Dmitry contou aos investigadores que recebia cerca de US$ 30 por dia para participar dessas partidas. Durante um turno de poucas horas, ele poderia jogar 6 ou 7 jogos diferentes, mas desistiu depois de uma semana. Segundo ele, as partidas aconteciam continuamente, dia e noite, sem parar. A equipe de investigação contabilizou quase 1.300 jogos curtos de futebol em apenas 24 horas. Isso significa centenas de milhares de partidas por ano. No começo, parece estranho imaginar alguém apostando em uma partida entre desconhecidos, mas talvez nem seja esse o principal objetivo. Segundo os especialistas, esses jogos funcionam como porta de entrada. Eles chamam a atenção, geram cliques, criam curiosidade e depois levam o usuário para outras áreas mais lucrativas, como cassinos e seus jogos de azar. A estratégia é simples: atrair com esportes e lucrar com apostas mais rentáveis. Um jogo obscuro de basquete infantil ou uma corrida de caracóis. Mas se alguém clicar e começar a apostar, ele cumpre a sua função. A história fica ainda mais complicada quando entra o futebol profissional. A 1xBet conseguiu acordos de patrocínio com grandes clubes e organizações esportivas, entre eles clubes como Barcelona e Paris Saint-Germain. Para essas instituições, a explicação era simples: dinheiro. Empresas de apostas pagam valores enormes por exposição global. Investigadores questionaram como grandes clubes podem associar suas marcas a empresas cercadas por tantas controvérsias e quanto realmente eles sabem sobre os negócios dessas plataformas. Nas últimas décadas, empresas de apostas passaram de pequenos anunciantes para uma presença dominante no esporte. Aparecem em camisetas, estádios, transmissões, competições internacionais, mas existe um paradoxo. O esporte vende a ideia de competição real, superação, imprevisibilidade. Enquanto isso, parte da indústria de apostas depende justamente de criar o máximo possível de eventos para serem consumidos. Mesmo que esses eventos existam apenas para gerar apostas. No fim, a pergunta não é apenas quem está ganhando esses jogos, mas quando o esporte é criado apenas para alimentar apostas, ele ainda pode ser chamado de esporte?